como eu sou professora de literatura, eu fui lá para a parte de literatura, lá no Delírios, né? Então, eu li com muita alegria esse artigo, Alegoria do Mundo Clássico ao Barroco, né? E é claro que, por causa de todo o panorama histórico da antiguidade, isso já foi despertando em mim uma curiosidade maior, um prazer maior em ler. Mas eu não quero me perder aqui falando da antiguidade, senão eu não vou parar também, né? Vou ficar aqui como. E tem um determinado momento no artigo que o senhor menciona Isidoro de Sevilha como uma figura muito importante para a construção dessa forma de pensar medieval, que realmente é alegórica. E eu queria que o senhor resumidamente falasse, né, essa importância de Isidoro de Sevilha. E por que eu peço isso? Porque Isidoro de Sevilha é um dos patronos do Medievalita, né? E a importância da figura dele para, eu não digo a formulação do pensamento alegórico, mas digamos que uma espécie de consolidação, né, do pensamento alegórico na Idade Média. Então, queria que o senhor comentasse, né, essa parte aí do artigo que de fato é muito importante. Olha, Isidoro, bom, primeiro eu fico muito emocionado em saber isso que você me contou, porque, olha, não só para você também, mas para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, ter um site eu tive muitos problemas na universidade por já chegar em 2000, eu assumi como professor em 2000, já com um site naquela ocasião. Eu tive, inclusive, certa vez, um colega me falou assim: Pois é, você tem um site. É, isso é um problema para nós, para o departamento. Né? Por quê? Não, porque ninguém tem um site. Falei, puxa, então façam, né? Então, eu tive muitos problemas em ter essa ideia de transparência, de disponibilizar gratuitamente para a sociedade brasileira, dar o retorno, que, aliás, é o que o governo sempre solicitou, que você devolvesse, o professor federal devolvesse para a sociedade o salário que recebe e as pesquisas que faz, com essa disponibilidade, essa transparência. Então, eu fico muito feliz que o site tenha feito essa frutificação, digamos assim. O Isidoro de Sevilha, Santo Isidoro de Sevilha, eu era depois do Ramon, o meu sonho de leitura como estudante, mestrando e doutorando, primeiro era São Bernardo. Então eu consegui adquirir a coleção, a obra completa da BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que na Espanha é a editora católica, da Igreja Católica, e vende as obras, as fontes medievais, em edição bilíngue, latim e espanhol. Então, primeiro eu adquiri a coleção completa de São Bernardo, os 8 volumes, que era um sonho de estudante de graduação, quando eu estava lá estudando as cruzadas, né, e me deparei lá com os discursos de São Bernardo, incitando as massas a pegarem armas e partirem para Jerusalém, para a Palestina. E, em segundo lugar, estava o Isidoro, com as etimologias, porque é uma obra citada por todos os medievalistas, todos os manuais, todo mundo cita, né? O Isidoro, vou fazer uma comparação péssima, mas se pudesse, era o Google do século VI, né? Então ele reúne todo o conhecimento acumulado até então, toda a tradição clássica, num dicionário, tipo assim, de A a Z, e é uma obra. E quando eu comecei a ler, e ainda leio, ainda é um livro, um manual de visitas que eu faço, eu me encanto com a redação claríssima, simplíssima, que ele
e sem o menor sem o menor fel, né? Nada, é transparente, simples, claro e bonito as etimologias na edição da BAC, em 2 volumes, e aí eu convido todos a adquirir, porque é uma obra absolutamente fundamental para se entender o ambiente de estudos, o ambiente monástico, teológico, de estudos e de consulta às fontes de toda a Idade Média, Santo Isidoro de Sevilha. Eu não vou lembrar aqui agora, Vanessa, de cabeça, o trecho que eu citei, mas ele tinha que fazer parte. Claro, ele também, como Macróbio, como o que lançaram agora, Consolação da Filosofia, o Boécio, Boécio. e tantos outros. Aliás, eu recebi um convite, fiquei muito honrado, da Vide Editorial, para fazer a apresentação da Consolação da Filosofia de Boécio. Saiu agora, esses dias. E aí, porque a edição da Martins Fontes era muito ruim, muito ruim. Eu redescobri Boécio lendo da Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma fundação lá em Lisboa. Eu tive o privilégio de visitar, assim como a BAC em Madrid, e um romeno que fundou que foi o iniciador dessa fundação, da Calouste Gulbenkian, e agora sai pela Vide Editorial. Mas, voltando a Isidoro, eu também ficava muito incomodado, porque eu tinha um colega federal que pesquisava, entre aspas, entre 20 aspas de um lado, 20 aspas do outro, Isidoro de Sevilha, e não entendia nada, e não entende nada, e só fala bobagem. Né? E eu ficava incomodado, né? Eu ficava assim, puxa, o Santo Isidoro merece um texto um pouco mais real, mais honesto em relação a ele. E comecei lá atrás com um trabalho sobre a memória. Um trabalho curtinho, feito para o professor Jean Lawande, que era o autor de várias revistas eletrônicas de pesquisa, inclusive algumas internacionais. E aí comecei lá a pesquisar devagarzinho o Isidoro, lá com a memória. E ele tinha que estar na alegoria, né? E eu fico feliz que você tenha gostado, porque, olha, aquele texto deu um trabalho, foi para um congresso internacional aqui na América Latina, e no congresso, como era de filosofia medieval, eu não pude ir até o Barroco, mas a ideia inicial era ir até o Barroco, e quando eu tive, então, a ajuda, o auxílio luxuosíssimo do professor Mateus, que estava, na ocasião, estudando um artista, ainda está, se não me engano, um artista barroco. Então, fizemos uma trajetória longa, né, até o Barroco, e eu estou curiosíssimo para ver como é que vai ficar no livro, como vão ficar no livro as imagens, né, porque é outra coisa que dá muito trabalho, selecionar as imagens e relacioná-las com as fontes que você explica, né. Eu perco um tempo enorme, parece bobagem, né, escolher aquela imagem específica, a alegoria da música, a alegoria da alegoria, a alegoria da igreja, muito trabalho. E para quem estuda artes, o tema da alegoria ele ganha o universo artístico, ele explode nos séculos XVI, XVII, com dezenas e dezenas de pinturas sobre representações alegóricas. E eu comecei, se não me engano, o texto da alegoria com a alegoria da música. Eu tive que pedir aula para um professor amigo meu, do meu departamento, para ele me explicar lá o som daquele instrumento que a música está tocando na pintura. Ele me deu uma aula, e aí depois eu fui procurar no YouTube a sonoridade daquele instrumento. Enfim, estudar a história, estudar o passado, né? E um passado que hoje está esquecido, como é o passado católico, o passado medieval, dá muito trabalho e exige uma visão multidisciplinar, porque Isidoro fala de gramática, Isidoro fala de botânica, por exemplo. Então, o Ramon mesmo,
ele tem tratados de angelologia, tratados de botânica, de mineralogia, tudo isso para falar da Santíssima Trindade. Então, se mistura teologia com botânica, teologia com alegoria, teologia com angelologia, especificamente falando, com filosofia, com ciência. Então, é exigido do pesquisador um olhar assim abrangente e difícil, né? E dá muito trabalho. Por isso que eu fugi lá da resposta para o Igor, falar a arte tem que ser assim, é muito complicado. Já dá muito trabalho entender, por exemplo, Isidoro de Sevilha, né? Como você sabe.